que pra minha cabeça é o seguinte, o que eu percebi de vocês. Vocês gostam de muita coisa, tá? Tu curte a banda que é cover, que tá começando a fazer autoral, vocês curtem o projeto que vocês têm junto, provavelmente tu curtiu o que tu fazia, deve ter outra coisa fora do rock que tu gosta de fazer também, mas o que vocês realmente querem? Porque esse é um start pra virar o jogo, velho. Pra continuar do jeito que vocês estão indo, e aí é uma escolha. Se tá tudo certo, tudo legal, incrível, maravilhoso, perfeito. Mas, eu quero, por isso que é sempre do querer, né? Eu quero ser reconhecido pela minha banda, pelo meu trabalho autoral. Quero viver disso. Jamais, tem coisas que não dá pra te cortar. Mas é a direção, eu quero isso. Vocês estão indo meio conforme a maré vai. A banda que está indo mais, vocês estão meio mais que num barco à deriva. E aí o problema é o seguinte, que se não tiver vento, ele fica onde está. Vocês dois podem ter outros projetos dentro da música, mas um trabalho autoral, a gente sempre recomenda que vocês tenham um só, sabe? Então não tem problema tu fazer casamento, vocês darem aula, qualquer outra coisa. Qual é a minha banda? Essa aqui é meu projeto autoral, esse aqui. Então, por exemplo, se dividir entre o teu e mais com a banda, assim, não é que a gente está dizendo, não faz isso. A gente recomenda que tu... porque é difícil de trabalhar um só, né? É uma dificuldade. Todo trabalho a gente precisa estar o tempo todo com um olhar. Coisa nova, pensando coisa nova, tu entendendo o que está acontecendo no movimento. Porque se tu vai, tu nos lança e deixa, tu não entende o movimento. Às vezes as pessoas estão te dizendo ali nos comentários, nas curtidas, no geral, assim, dentro do trabalho, tu consegue perceber que existe um padrão, as pessoas estão te levando para um outro lado. Muita gente começa a falar, já pensou em trazer a referência do trap? Uma coisa que a gente está falando um pouco assim. Tu consome muito isso. Quando tu começa a rolar uma conversa entre 4, 5 pessoas dentro de um grupo, e as pessoas que saíram, que são do teu trabalho, por exemplo, eles começam a falar de um estilo específico e tu começa a dizer, as pessoas também consomem isso, talvez eu possa trazer uma... Esse é um ponto, é um detalhe de um trabalho, de uma música, que todo mundo tem que estar sempre olhando. Se tu deixa, tu não entende. Vou te dar um outro exemplo de como o olhar e a intenção e o estar dentro faz diferença. Nosso canal do YouTube. Se a gente para de olhar, se a gente para de ver os comentários, de curtir, se a gente para de ver, cai a visualização. A gente volta a olhar. Não, muda essa palavra aqui, ó. Muda esse. Vamos fazer desse jeito. Vamos fazer um conteúdo assim. Se a gente não está dentro do negócio, e tu pegando uma coisa muito pontual, né, que a gente pode medir, cai. Ou seja, tu tem que estar envolvido. E não tem como estar envolvido 100% mais do que envolvido, tem que estar imerso nesse negócio. Sabe? Você pode estar envolvido, tem que estar comprometido. Você tem que estar 100% comprometido, porque senão vai desviar o foco e não rola, não vai chegar o que os sinais estão te dizendo. Lança um material, tem que colher feedback. Na verdade, a primeira pergunta é: vocês querem ver de música ou da música de vocês? Tu já me falou que quer ver da tua música. Agora tem que escolher o que é a tua música. Tu gostaria de ver também só de uma banda autoral ou não tem problema? Tu veria de música? Não, eu gostaria de ver do próprio trabalho, né? Da própria banda, né? Mas tu largaria a música se tu não conseguisse ver só da autoral? Não. Não. Tá. Ok. A próxima pergunta é: qual dos trabalhos autorais vocês vão escolher? Na nossa opinião, vocês precisam escolher um. Para nortear alguma estratégia, até para nortear também, como eles falaram aqui na nossa sessão. Independente de qual dos dois vocês escolherem, os caminhos desses dois trabalhos autorais, até onde eu estou vendo aqui, ele não é muito diferente um do outro. Então não vai mudar muito a estratégia se eu fizer um ou se eu fizer outro. É basicamente produção de conteúdo, teste de repertório, gravação oficial, distribuição, parcerias. E pra mim, fora da música, tem que pensar em coisas, ações, coisas fora da música. Porque o rock, cara, ele sempre teve coisas além da música adicionada, né?
a questão da atitude, a questão do grupo, né? De ser um estilo de vida. E hoje se perdeu um pouco isso, né? Então tem que trazer alguma coisa que some com a música. Sobre o que fala isso? Seja uma ação, seja alguma coisa social, seja um projeto de unir bandas, de unir artista, de alguma coisa que tem que se posicionar. Só que esse alguma coisa, ele surge da mensagem de vocês, do posicionamento, do conceito da banda. Que tudo parte da música. E tudo parte da música. E aí a gente tá numa era hoje, e cada vez vai ser mais isso, porque assim, sempre foi assim, mas tá cada vez mais assim. Música tem de monte. Essa música que vocês nos mostraram, assim como um monte de outras músicas de artistas que estão fazendo sucesso, existe aos montes. Então não é a música especificamente que vai fazer a diferença para construir público, é que causa que vocês defendem. E essa causa não é tipo assim, política está... Vamos falar de política. Vamos falar sobre política. Não é isso. Que causa vocês representam? Se alguém falar assim, autoaceitação, vão lembrar de qual artista? Independente do momento que seja daqui 10, 15, 20, 30, 40 anos. Quem vão falar? Muitas vezes a gente pensa assim, quando a gente fala isso para as pessoas, que precisa se posicionar e defender uma causa específica. Mas eu vou falar só... Mas eu falo sobre, por exemplo, depressão. Mas eu vou falar só sobre depressão? Não posso falar sobre uma coisa alegre? Não posso? Pode. Até porque o objetivo de tu falar sobre depressão não é deixar o cara mais depressivo. É tirar o cara disso. Então tu pode falar o que tu quiser, tu só precisa trazer pontos de vista. A pessoa na qual tu tá falando, tu vai falar vários assuntos com ela. Cada assunto é uma música. Mas ainda assim é sobre o mesmo tema, é sobre uma mesma esfera. E tem dois caminhos. Ou passa-se a ser mais incisivo na hora de defender alguma coisa, ou passa a ser músico. E aí depende da pessoa gostar somente da música, ou cada vez menos. A gente tem que entender que não somos nós que dizemos para o público o que eles têm que gostar. A gente tenta pescar no público o tempo todo coisas que nem eles sabem que a gente vai colocar lá. Ou seja, se o público, de forma geral, se tem um público que antigamente 50%, 100 pessoas antigamente consumiam metal, por exemplo. E hoje, isso não é uma métrica, tá? Só para explicar, mas e hoje 30 pessoas ouvem metal, bom, o público do metal diminuiu. Esses outros 70 pessoas estão ouvindo o quê? Foram para onde? Desse metal que elas ouviam, elas passaram a ouvir o quê? Aí tu entende para onde que o teu som tem que passar a caminhar e passar a absorver. Mas ainda assim, o que conecta, o que delimita, o que define é o que você defende, é a mensagem de vocês. E aí entra aquilo que eu falei lá no início sobre um som que é inglês e que já é mais complexo. A pessoa que não entende inglês e que não gosta de um som mais complexo, nem... Eu acredito que tem um público e eu acredito que neste caso aqui o inglês ele é melhor do que se fosse em português. O cara que consome esse tipo de som em português, mas não tô falando que não tem. Já acho assim, falando sobre a quantidade de pessoas. Quantidade de pessoas. Não, tudo bem. Por isso que eu vejo por isso que eu tenho que entender o seguinte: não vai ganhar rios de dinheiro, não vai estar no Faustão. Agora, não significa que não possa ser sucesso, não possa trabalhar um nicho. Agora, é mais difícil, como a gente foi falando, mais difícil, e por isso que eu falo, não adianta. Existe um teto. Existe o teto normal e precisa se trabalhar muito mais do que se deve, e precisa ter ideias diferentes, mas além da música, e precisa ter outros programas, e precisa ter o podcast, e precisa focar, porque é um produto mais difícil. Se não tiver 300% a mais de empenho, não vai. Só que se esse produto chegar, se vocês conseguirem chegar, ele é um produto que ele fica. O cara, é muito bom. Eu sou um cara que, pra eu ouvir, eu tenho que ter uma primeira impressão muito boa. Eu tô com vontade de ouvir o disco inteiro. E se eu ouvir o disco inteiro, eu vou ficar aí uns 2 meses consumindo o disco. Só que depois eu vou enjoar. E aí vem disco novo, tudo bem? 2 anos num disco é sinal que é um hobby.
A banda que vê o Super Combo, eles precisam estar lançando coisa nova, porque eles vivem da banda. E aí entra a questão, se vocês não é que vocês têm que largar tudo, porque isso é uma renda de vocês que vocês têm. Agora, se a banda não for relevante na vida de vocês, se ela não for, que nem não se tornar indispensável na banda, a banda vira um hobby. Por que a gente está falando isso? Hoje de manhã a gente fez uma consultoria com uma menina que ela já foi classificada e vai entrar no The Voice. A gente fez uma consultoria, ela veio saber o que... E a primeira coisa que a gente perguntou para ela foi: é nicho? Vai focar num nicho específico? Ela falou das referências dela que tem baixo acústico, é uma coisa mais jazzista. Nicho? Ou tu vai mainstream um pouco mais massa? Ela falou: eu não vejo minha música tocando numa rádio. E aí entra a questão de: ok, mas o que tu quer? Porque tu não vê o que tu faz não hoje. Ver é uma coisa, não querer é outra, né? São coisas diferentes, tu tem que trabalhar para aquilo que tu quer. Então, eu quero atingir a massa e eu vejo que um público que eu gostaria de atingir é o mesmo público que, vamos pensar no Brasil, que a Ivete atinge. Isso já muda o panorama. Já para de olhar pesado, será que esse tipo de música, será que esse tipo de temática? Ou seja, depende para onde quer ir. Então, qualquer caminho que a gente vai seguir, depende de para onde vocês vão. Não dá para plantar mandioca e colher uva. Exato. Exato. Então aqui a gente entende, e outra, não pode ir de acordo com a maré. A maré tá pra cá, vamos pra cá. A maré tá pra lá, vamos pra lá. Não dá. Porque senão, tu nunca gera uma identidade. E aí tu nunca constrói público. E também o lance da maré não dá pra ir em questões internas. Porque senão tu nunca vai ter algo, tu nunca vai estar construindo algo sólido. Uma hora tu tá construindo aqui, outra hora tu tá construindo lá, outra hora tá. Sabe? Então, acho que é um papel importante de vocês, os dois que estão aqui hoje pelo menos, fazer essa escolha. O que eu quero? E aí entra a pergunta que a gente sempre faz. Se vocês tivessem certeza que daria certo, independente do que vocês escolherem, escolheu, vai dar certo. O que vocês escolheriam hoje?